Olá! Hoje é dia de aula de encerramento da disciplina 21, Conteúdos e Didática de História, do curso de Pedagogia Unesp-Univesp. Vamos conversar ao vivo com a professora autora Tereza Malatian, da Unesp de Franca, que é coordenadora da disciplina. Quem tiver perguntas, no segundo bloco, a professora irá tirar as dúvidas que forem enviadas pela internet. Boa noite, professora Tereza. Boa noite. Prazer ter a senhora aqui conosco. Para falar um pouco sobre a disciplina de História, professora. Primeiro, a gente gostaria de saber quais são os destaques dessa disciplina. O que a senhora destaca para que os alunos vejam como os pontos mais importantes dessa disciplina? Olha, primeiramente, alguns aspectos teórico-metodológicos. Esses aspectos foram colocados nos textos iniciais, onde se tenta dar uma formação de historiador para este futuro professor que vai trabalhar no ensino fundamental 1. Então, não tem a pretensão de ter uma formação sofisticada, nem completa. Talvez os alunos tenham encontrado alguns pontos que não foram trabalhados, mas era o limite que a gente tinha para trabalhar. É uma base mesmo. É uma base do conhecimento histórico, de como ele é produzido, para que o professor não seja um mero repetidor do livro didático, mas que ele possa saber como caminhar com seus alunos na construção do conhecimento histórico, para que o aluno possa perceber como esse conhecimento é produzido e ele possa também participar desse processo, também não se limitando a uma repetição do conteúdo de um livro didático, mas até aproveitando o que o livro didático tem em termos de documentos, de fontes, de ilustrações diversas e textos que aparecem e, se possível, visitas a arquivos, etc., para perceber como é que se produz a história. Então, a ideia é que o aluno possa entender, tomar gosto pela história, para que com isso ele possa preparar bem as aulas, enfim, não simplesmente seguir o livro didático, que normalmente é o que acontece na sala de aula. Tudo menos seguir apenas o livro didático. O livro didático é um apoio, ele é importante, mas ele não pode ser o único referencial que o professor utilize, né? E isso é importante para um aluno do curso de pedagogia, porque a história é apenas um dos conteúdos com os quais ele irá trabalhar. Então, a nossa formação aqui no curso de Pedagogia Unesp-Univesp visa dar esta amplitude, este leque na sua formação, para que ele possa bem desempenhar, então, o seu papel de educador, uma vez na sala de aula. Então, a senhora falou dessa primeira parte da disciplina, que foi o cuidado da formação de historiador. O curso, a disciplina, ela também pensou, a senhora pensou em outros âmbitos que o professor pudesse preparar a aula, a questão também não só da formação, mas da questão da didática, não só a metodologia, os conteúdos, mas também a questão da didática, da metodologia. A senhora pensou nesse ponto também, como o aluno se prepara para trabalhar com esses conteúdos do ponto de vista de didática? Sim, a segunda parte, então, compreende, primeiramente, os temas da inclusão, né, da inclusão do afrodescendente e do índio, como conteúdos transversais e de uma grande relevância para o ensino da história, na perspectiva de não ser teórico-metodológico apenas, no sentido de uma teoria da história, mas de uma interpretação da história e atendendo àquilo que é o que a nossa sociedade atualmente coloca como necessário. E, além disso, alguns direcionamentos, como, por exemplo, a metodologia do ensino da história a partir da música, a utilização da música, letra e melodia para o ensino de história, gerando, então, temas que vão ser trabalhados pelo professor em sala de aula. Esse é um dos exemplos. Outro direcionamento teórico-metodológico, mas que tem uma aplicação prática, então bem prática mesmo, é a questão da memória e as suas diversas manifestações, as suas diversas abordagens, desde história oral, história de vida, biografia, autobiografia, que se traduz aqui num texto concreto de estudo que é Memórias de Sapateiros. Também há um texto sobre livro didático, que é onde se aborda a questão do livro didático, como o professor deve selecionar e como deve utilizar esse livro didático, sem pretender dar receita, porém fazendo disso um alerta para que o professor se relacione bem com esse material que ele terá em mãos no decorrer da sua atividade profissional. Professora, além disso, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre o que a senhora espera que esses alunos tenham aprendido no decorrer da disciplina.
Porque, assim, foram pontos diversos, tratando principalmente do tema de história, claro, mas o que a senhora espera que esse aluno, a diferença dele quando ele começou essa disciplina e ao terminar essa disciplina nos próximos dias, o que a senhora espera que esse aluno tenha aprendido de fato? Bom, primeiramente, a história como construção. Então, mostrar que, do ponto de vista da historiografia, nós não vamos apenas repetir, né, verdades, e até é impressionante pensar que para os nossos alunos do pedagogia, saber como é que se produz o conhecimento histórico pode ser uma grande novidade. Eu examinei um pouco as memórias de professores que foram feitas no começo da disciplina e os depoimentos são muito significativos no sentido de dizer, agora eu parei para pensar como é que se produz o conhecimento histórico, porque da forma como eu aprendi era apenas uma decoração. Isso parece incrível, né? Porque muitos desses alunos têm 20 e 30 anos, quer dizer, no momento em que toda a historiografia se renovou, o ensino não se renova. Então, o que acontece? Essa é a indagação que fica. Então, isso é importante pensar. A história que nós ensinamos hoje na escola é a mesma que os nossos pais aprenderam? Em alguns aspectos, em alguns casos, sim. Né? Então, o que é importante pensar? É que o conhecimento histórico é transitório, ele é provisório, ele vive sendo constantemente refeito, como todo conhecimento, não é só a história. E a historiografia, que é produzida, por exemplo, na universidade, demora a chegar na sala de aula. Até que esse conhecimento historiográfico seja traduzido, né, que se faça uma transposição, que a cultura histórica chegue à sala de aula renovada, demora muito, apesar das inovações que acontecem. Eu atribuo isso principalmente à formação do professor, porque por vezes o material didático é inovador, mas a forma como ele é utilizado não é. Não renova a prática docente. O professor ele leva em consideração a maneira que ele aprendeu para também transmitir na sala de aula. Isso acontece muito. Isso, é muito importante, por isso a memória de professor no início do curso. Porque isso marca muito a pessoa, né? Como é que ela aprendeu história, muitas vezes ela vai preparar uma aula, ela se lembra de como ela aprendeu, já que ela não fez um curso de história especificamente, né? Então, esse é um aspecto que eu espero ter avançado na disciplina, além da questão da temporalidade, que é tão importante, né? Sabemos como a criança aprende, dá para falar em tempos longos, o que é tempo para a criança. Aqui nós não avançamos tanto, né? Não houve um curso calcado só nisso, houve um alerta para isso e também as metodologias que se usam para a escrita da história. Então, esses pontos eu acredito que são fundamentais para a formação do professor. O que a senhora deixa, talvez, como sugestão para o professor avançar um pouco mais ainda, para esse aluno professor, avançar um pouco mais em relação ao conteúdo de história, que acho que pode ser usado também para as demais disciplinas? Porque se diz sempre, eu tenho formação em pedagogia, eu não tenho formação específica em história, ou em ciências, ou em artes. Esse professor ele tem condições de ter mais subsídios, se ele planejar bem a aula? Quais são as outras questões que esse professor, ou no caso os alunos da Univesp, Unesp, podem se sentir mais seguros para chegar na sala de aula e conseguir dar uma boa aula do conteúdo de história, tendo ali se preparado, enfim, o que a senhora sugere? Bom, é o estudo, né? Nós não podemos, no curso, dar conta de todo o processo de preparação do professor. Nós temos aqui alguns aportes. Por exemplo, escolhemos, quanto a conteúdos, a questão dos povos indígenas, do afrodescendente. Também escolhemos um pouco sobre a vida urbana, sobre o avanço do capitalismo e as ferrovias e o meio ambiente, que é um tema transversal. Mas isso são algumas opções. Então, com relação a conteúdos, eu penso que é muito fácil você ter informação sobre conteúdos, porque qualquer livro, didático ou não, poderá te dar essas informações. Agora, esse repertório tem que ser trabalhado metodologicamente. Então, eu penso que cruzar as informações de conteúdo com a metodologia é muito importante para poder trabalhar isso em sala de aula, sempre tendo como diretriz a questão do conhecimento construído. Então, seriam essas sugestões que eu faria, né? O professor tem que arregaçar as mangas e ir à luta no sentido de buscar inovar o conhecimento e ter como centro do seu ensino o interesse do aluno. Esse é um ponto controverso, né?
Então, muito mais do que seguir um programa pré-determinado, pré-concebido, que comece aqui e termine lá, eu acredito mais na necessidade de se verificar aquilo que o aluno tem interesse, quais são os pontos principais que vão interessá-lo, porém sem deixar isso dissociado da sociedade como um todo. Então, esse vai e vem entre o aluno e a sociedade vai exigir do professor um certo bom senso, um feeling, um equilíbrio. A senhora trata no material a questão da ligação das ferrovias com a história. Assim como as ferrovias, o professor pode encontrar algum outro gancho, algum outro objeto que pode ser feito como estudo, a partir desse objeto, por exemplo, uma cidade histórica, o professor está inserido nessa cidade histórica com os seus alunos. Pensar na história da cidade para trabalhar algumas questões da disciplina de história. É algo que as crianças convivem, é algo que está ali no dia a dia das crianças e talvez seja mais interessante eles aprenderem história a partir daquilo que eles vivenciam. A senhora acha que essa pode ser uma boa sugestão para o professor? Bem, com relação às ferrovias, é preciso pensar que elas estão espalhadas, né? A rede ferroviária, a malha ferroviária, se espalhou pelo estado de São Paulo. Não é apenas a Santos Jundiaí, não é a São Paulo Railway, mas como os próprios vídeos e os textos mostraram, essa malha é mais ampla do que isso, né? Qual foi a razão da escolha da ferrovia? É que ela é o mote, vamos dizer assim, para nós compreendermos o processo da expansão capitalista ligado ao café. E também a indústria, porque a indústria vem na sequência do café, né? Mas, com certeza, podem ser encontrados outros temas. Agora, eu só divergiria um pouco na questão do que é uma cidade histórica do que não é. Como eu já... no caderno e na entrevista de apresentação salientei, o que é história? E será que dá para separar o que é história do que não é história? Então, a minha posição é que tudo é histórico. E eu estou aqui recusando um pouco aquela ideia de que só é histórico aquilo que aconteceu no passado muito distante. A denominação comum você apresentou corretamente, quer dizer... cidade histórica por exemplo, a minha cidade natal, que é Itu. Então, é uma cidade histórica, porque lá tem um passado que está materializado nas construções, nos prédios, né? As cidades históricas de Minas, né? Que é um exemplo bem claro. Aqui em São Paulo, o centro histórico, toda cidade tem um centro histórico, mas esse centro histórico, na verdade, é aquele que se refere a um passado determinado que foi, assim, escolhido para ser a identidade daquela cidade. Mas a história não começou só ali, né? Se nós pensarmos o que é o Centro Histórico de São Paulo, é o Pátio do Colégio. Esse Pátio do Colégio não era assim na época em que começou a construção da vila de Piratininga. Assim como em Itu, aqueles prédios que estão lá não são os prédios da primeira ocupação. Então, se formos sempre recuar no mais distante, nós não vamos alcançar a origem, porque essa origem se perdeu, né? As construções de taipa, de sapé, hoje em dia não existem mais. Então, o que é histórico? É aquilo que representa um marco significativo na trajetória da cidade, mas toda a cidade tem história para contar. Então, o professor pode pensar na história da sua cidade, independentemente dela ser ou não muito antiga. Enfim. Exatamente, mesmo uma cidade bem mais moderna, como Marília, né, que deve ter agora uns 70 anos de idade, acredito 80, é uma cidade que tem história, então não vai ter aquela construção, né, do centro que reporte ao colonial, né, ou ao século XIX, mas ela tem uma história. Já chama a atenção do aluno porque faz parte do seu dia a dia, né, professora? Isso. Bom, vamos fazer um pequeno intervalo, então, professora? Daqui a pouco nós voltamos com o encerramento da disciplina 21. Estamos de volta com a aula de encerramento da disciplina 21 do curso de Pedagogia Unesp-Univesp, Conteúdos e Didática de História. Agora, a professora Tereza Malatian irá nos contar um pouco mais sobre a finalização da disciplina e, além disso, falar um pouco também sobre as perguntas que os alunos estão nos enviando aqui pela internet. Professora, antes de tratar das perguntas e falar um pouco também sobre a questão da avaliação, acho que os alunos estão ansiosos para saber como será essa avaliação, eu gostaria de saber da senhora como que essa disciplina foi recebida pelos polos, recebida pelos alunos. Olha, Tatiana, a disciplina foi muito bem recebida. Acredito que os vídeos foram bem feitos e atingiram o público. Os textos
também parecem ter agradado e, principalmente, a disciplina despertou o interesse dos alunos em complementar. Então, eu quero até aqui louvar os orientadores de disciplina que empreenderam aí atividades paralelas, como, por exemplo, o Polo de Araçatuba, que fez uma atividade com os indígenas, o Polo da Barra Funda também, e outras atividades que estão sendo feitas que a gente vai ter notícia ainda no decorrer da finalização da disciplina. Também houve postagem de muito material complementar, que está lá no material de apoio da D21, e esse material, então, é muito rico e representa um esforço dos orientadores de turma e de disciplina para melhorar, para ampliar a nossa referência, né? E, nesse sentido, também o Polo Barra Funda, a turma 3, de onde eu sou orientadora, que vai fazer uma excursão, né? Uma visita. A excursão tem um tema, assim, uma conotação meio estranha, mas não é passeio só, é uma visita à vila de Paranapiacaba para conhecer em loco aquilo que está nas gravações dos vídeos sobre ferrovias, né? Então, essa atividade também foi muito bem recebida pelos alunos e isso vem demonstrando o interesse, né? Professora, agora eu queria que a senhora falasse um pouco sobre a avaliação. A disciplina está sendo finalizada agora e os alunos vão passar por essa avaliação logo mais. Queria que a senhora falasse como é que a senhora preparou essa avaliação, o que os alunos podem esperar dessa avaliação? Sempre aquele momento do terror, né? Mas a avaliação aqui será muito, muito light, ela será uma avaliação dentro dessa proposta de ensino de história, que não vai ser uma avaliação de repetição do que está no caderno, mas vai pedir uma reflexão, uma redação própria, será com consulta, serão 4 questões dissertativas em que os alunos poderão utilizar o material apresentado e organizar suas ideias de forma a chegar a uma síntese, que é esse o objetivo final da disciplina, para que o aluno chegue a uma síntese do que ele entendeu sobre o conhecimento histórico, tanto quanto à sua produção, quanto ao seu conteúdo. Agora, pensando no que o aluno aprendeu, enfim, a gente já tem aqui algumas perguntas. O Polo de Assis, eles mandaram a seguinte pergunta: professora, para que ensinar história? Qual que é a importância de se ensinar história? Essa pergunta eu sempre faço aos meus alunos da graduação em História. Por que vocês acham que existe história na disciplina do currículo do ensino da educação básica? E mesmo na universidade, né? Então, quando eu faço essa pergunta, muitas vezes os alunos param e ficam pensando, é mesmo, né? Isso alunos, às vezes, de 3º ano de uma licenciatura de História, ficam pensando, puxa, para quê, né? Bom, mas isso é porque é uma pergunta feita de improviso. Mas várias são as respostas possíveis, né? Eu gosto sempre de pensar que, assim como a pessoa que não tem história ou que não conhece a sua história tem uma identidade prejudicada, assim também uma sociedade que não conhece a sua história tem uma identidade pouco construída. Então, primeiramente, a história ajuda a construir essa identidade dos grupos sociais, se quiserem, das classes sociais e da sociedade como um todo. Se nós formos mais longe, eu gosto muito da história política, embora hoje em dia no ensino da educação básica ela esteja, digamos assim, pouco acreditada. Mas podemos pensar que a história nos leva à consciência política. Então, a consciência política de uma sociedade depende do ensino de história. Quando a consciência se cala, a história também se cala. Daí, podemos ler períodos em que a história é pouco valorizada, é pouco estudada, pouco transmitida e coincide com momentos de consciência política muito fracos, muito baixos. Mas isso são posições. Outros vão dizer que a história serve para transmitir civismo. Eu não acredito nisso. Talvez, eu não sei. São posições que a gente respeita, mas acho que o civismo se alcança por uma outra maneira. O que vem a ser civismo, né? Eu acredito mais na formação do cidadão, da democracia, nos valores de uma vida em conjunto, liberal, etc. Professora, agora mais uma pergunta aqui do Polo de Araçatuba, turma 1.
A aluna Karina gostaria que a professora explicasse a diferença e a semelhança entre a história e o jornalismo. Acho que isso ficou bem claro, talvez, no texto que falava um pouco sobre a questão da memória oral, da história oral. E a gente mostrou no programa um exemplo de uma historiadora que foi entrevistar uma pessoa, enfim, no seu trabalho de doutorado. E ali ficou realmente aquela dúvida, qual que é a diferença entre uma entrevista jornalística e uma entrevista de história oral? Como é que a gente pode entender essa diferença, professora? Para começar do tempo, né? O jornalista tem muito mais pressa, o historiador não tem pressa. E o método do historiador é muito mais centrado na recuperação das memórias, na recuperação das vivências, deixar a memória fluir, né? Fazer a rememoração fluir. Pode haver direcionamento também das perguntas, porém, é mais produtivo se nós deixarmos a memória fluir e com menos perguntas, menos interferências. Mas, principalmente, a diferença está no tratamento que será dado ao produto final. O historiador não se contenta só com a entrevista. Ele vai cotejar aquele resultado